então, para quem não nos conhece, quem é a Axur? Nós somos uma empresa líder aqui, tanto no Brasil como em todo o mercado latino-americano de cibersegurança. Estamos também abrindo novos caminhos, globalizando o nosso monitoramento. E o nosso foco é monitoramento em ameaças externas. Logo mais eu vou explicar um pouco melhor o que são essas ameaças, mas aqui alguns dados que trazem, né, a potência do monitoramento que nós fazemos. Hoje nós temos dentro da nossa ferramenta mais de 1.500 marcas que são protegidas pelo nosso monitoramento, mais de 550 mil takedowns resolvidos a cada ano. Takedown é quando a gente remove um conteúdo infrator da internet, e dados extremamente gigantescos e volumosos em questão de quantitativo, né, de dados que a plataforma ela compila, né, de vazamentos, de exposições que estão circulando em todas as camadas da internet. Falando um pouquinho mais agora sobre o que são essas ameaças, as ameaças externas, né? Eu gosto sempre de fazer uma alusão que fica bem fácil da gente explicar, que a empresa de vocês é como se fosse uma casa, né? Então, essa casa ela tem várias contenções, né, de segurança, tem a porta, tem a janela, tem as câmeras de segurança, tem o muro, e muitas das soluções de tecnologia que a gente encontra no mercado fazem essa proteção do perímetro interno, de dentro, né? Então, vai estar protegendo ali através do firewall, vai estar analisando os dispositivos internos daquela casa, vai estar fazendo a contenção ali interna, né, dentro do perímetro. E vocês têm ativos muito valiosos dentro dessa casa, né? Os seus dados, as suas credenciais, os seus servidores, os seus sistemas, e pessoas de fora dessa casa provavelmente podem estar, né, arquitetando ali algum tipo de ataque. Então, basicamente, a Axur vai estar monitorando a rua, de fora do muro, né? Então, a gente vai estar monitorando quem está passando ali pelaquela calçada e está tentando orquestrar alguma simulação de assalto, né? De adentrar aquela casa, de roubar alguma informação daquela casa. Essa é a alusão mais fácil de se compreender que tipo de monitoramento é o nosso. Quando a gente fala de ameaças externas, a gente está falando de um universo muito grande, né? Eu falo que são situações, são ameaças que não estão no nosso controle, mas não é por conta disso que a gente não vai reagir a elas e combater a elas, né? Então, a gente está monitorando todas as camadas da internet, depois a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor o que são essas camadas. Estamos monitorando web superficial, casos de utilização indevida da marca, pessoas que estejam tentando se passar pela sua marca ou se passando por alguém da sua empresa, e as outras, né, camadas mais dark, que nós chamamos, né, Deep Dark Web, onde acontece toda a exploração de vulnerabilidades, de ataques, vendas de bases de dados, onde é a sala onde os atores maliciosos e os grupos hacktivistas, eles orquestram tudo isso. Então, a gente está olhando para esse viés, né? Se é uma empresa que não tem um monitoramento como esse, fazendo isso de forma manual, se torna praticamente impossível, porque é muito difícil a gente estar presente em todos os grupos, analisando todos os fóruns, analisando todos os documentos que estão sendo compartilhados nesses canais, nessas camadas da internet, e é aí que a IA entra, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e eu falo também que a gente utiliza IA muito antes de IA virar hype, porque como a gente está analisando dados muito de grande expressão, a gente precisa utilizar muita inteligência para extrair, né, as informações e com esses dados conseguir montar uma estratégia para aquele cliente, para aquele segmento que aquele cliente faz parte. Pode passar, complementando, só complementando, né, o interessante os indicadores, né, pessoal, desse slide aqui, o campeão, né, para variar novamente o phishing, né? Então, para ver só no ano passado,
mais de 1.265%. Então, passa ano a ano, né, os vetores continuam praticamente os mesmos, né, e phishing continua sendo um deles, um dos principais, né, e cada vez mais aumenta-se, né. E outro item que os atacantes estão focando bastante na parte da personificação, na questão de fraude, né. A gente vai se aprofundar também aqui nessa apresentação, né, pessoal, sobre a fraude, mas para ver como o intuito agora é ter algum benefício, né? A fraude gera um ganho, né, para quem está atacando, né, para a ameaça. Né? Então, são indicadores bem interessantes, né, de onde daqui a pouco iniciar, né, sua proteção, aonde tu reforçar, né, as proteções no seu ambiente. Exatamente. Bom, a gente dando então um panorama do cybercrime. Aqui, as informações que eu vou trazer para vocês, elas estão publicadas no nosso relatório anual de ameaças. Tá lá no site da Axur, então só digitar axur.com. Vai ter uma opção ali de baixar o relatório. Na verdade, nem precisa baixar, ele não vai pedir nenhum dado, ele não vai pedir nenhuma informação, ele é um documento que realmente está público ali, né, para o público acessar. E como a gente capta, né, diariamente, são bilhões de sinais, são bilhões de dados ali que a gente está monitorando. Só um dado que não está aqui, mas que é muito curioso, só de URLs, domínios URLs, que a gente inspeciona diariamente, está na faixa superior a 40 milhões. Então, se a gente não utilizasse, né, as inteligências disponíveis atualmente para compilar todos esses dados, analisar e ver, né, que tipo de tendência está acontecendo dentro dessas URLs de fraudes, né, de ataques maliciosos, a gente não conseguiria fazer isso de forma manual, né? Então, hoje, mais de 86% da operação da ferramenta é sem toque humano. E aí, como eu falei, a gente está monitorando dados ao longo do ano, todo final do ano, a gente lança o relatório com algumas análises, né? Então, só de vazamento de credencial, então, de dados que foram capturados, né, que a gente identificou circulando na internet, que continha uma credencial, então, um login e senha. Esse login ele pode ser tanto no formato de e-mail, pode ser no formato de telefone, username, CPF, mais uma senha ou um hash dessa senha, essa senha. Achei que eu tinha desligado aqui. Essa senha criptografada, a gente compila essa informação, né? E só de credenciais novas e únicas, nós tivemos a volumetria de 6 bilhões. Quando eu digo que é novas e únicas, é porque tem-se o costume de muitos atores maliciosos, a gente chama de requentar base. Então, eles pegam dados que já foram publicados, né, expostos há, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e publicam isso nos fóruns e nos grupos como sendo algo novo, porque eles precisam manter a reputação deles em dia, né? Então, a gente consegue fazer a análise do que já foi identificado ou não. Então, quando eu falo de número massivo, esse número vai para 50 bilhões, 60 bilhões, mas quando a gente está falando de dados únicos, a gente consegue reduzir. Dados de cartão de crédito e débito também, a gente monitora, né, vazamentos. Um fato curioso, ontem mesmo usaram meu cartão de crédito para uma compra indevida, eu prontamente bloqueei, e aí eu fui lá na plataforma da Axer pesquisar para ver se meu dado de cartão estava circulando em algum grupo, né? Então, a gente faz essa compilação, digamos assim, né? E de páginas que a gente identificou como sendo páginas de phishing, né, que a página de phishing ela tem o intuito de capturar alguma informação, né, nós tivemos aí no ano de 2025 mais de 70 mil páginas. Compartilhando ali, né, o maior aumento ali de fraudes com domínios similares, essas situações de um site tentando se passar por outro, mais de 1000%, né? Então, é algo que realmente está latente, e a IA, ela tem ajudado em muitas frentes, né, e tem facilitado o nosso dia a dia, mas ela também tem facilitado a vida
desses cybercriminosos, desses atores maliciosos. Então, hoje em dia está muito mais fácil de se realizar fraudes, de se aplicar golpes, de esquematizar tudo isso, e eles estão utilizando a IA, né, para alavancar e potencializar esses golpes. Exatamente, né? A IA pode ser usada tanto para nos auxiliar como para auxiliar os atacantes, né? Hoje, acredito que grande parte de vocês já viram, né? Alguma pessoa falando, criei uma página sem escrever nenhum código. A IA escreveu o código para mim. Então, é praticamente bem fácil para um atacante criar uma página hoje, né? Principalmente essas páginas de phishing, né? Que não precisa ser uma página, vamos dizer assim, perfeita, né? Pode ter ali os seus furos de segurança, mas o objetivo é capturar os dados, né? Então, uma página bem similar à oficial já vai servir para o atacante, né? Diferentemente da página oficial, né? Que precisa ter todos os controles necessários.